Olá, galerinha, segue o último vídeo sobre Roma Antiga. A gente já tratou do período da monarquia, vimos a formação da sociedade romana, a divisão social e política entre as classes sociais, que vai beneficiar a elite local, os patrícios, em detrimento das outras classes sociais. E logo depois a gente viu o período republicano, que não foi democrático nem um pouquinho, foi mais uma república oligárquica que atendia o interesse de uma parcela da sociedade que tinha o poder político de governar e atuar nas instituições de poder, que eram os patrícios. Então, no período da República, a gente viu o processo de expansão territorial militar romano, que foi importante para a ocupação de Roma nos territórios, primeiramente nos territórios perto da Península Itálica e posteriormente a expansão da atuação romana até os confins do mundo. E aí a gente chega num período de, literalmente, de ostentação do poder romano, que é o período do Império, o último grande império da história antiga. A gente pode dividir o período do Império em duas etapas. Uma etapa a gente chama de Alto Império, onde a gente vai ter a expansão e a consolidação de Roma no mundo conhecido, desde a Bretanha até os confins das terras no Oriente Médio, e, posteriormente, a gente vai ter o Baixo Império, que é o declínio do poder romano frente aos povos bárbaros que estão invadindo essa região, bem como o desmantelamento dos pilares que sustentavam o Império Romano. Então, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bacana? Primeiro período é o que eu falei para vocês, que é o Alto Império, quando Roma está bombando, é o centro do mundo, é o período de prosperidade romana. E isso é muito visível, não só através do poder bélico e de expansão territorial, mas também na parte cultural. É nesse período que vai se desenvolver muitas das obras culturais, artísticas, que posteriormente se tornaram legados romanos para o mundo, né? É nesse período que todo o mar Mediterrâneo vai estar sob domínio romano. E é por isso que eles vão nomear o mar Mediterrâneo Mare Nostrum, devido à ocupação total das regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo pelo Império Romano. Além disso, é o auge da paz romana, o período de estabilidade administrativa e dominação de Roma sobre os povos conquistados. Então, assim, Roma conquistou da Bretanha, que hoje é o Reino Unido, até os confins do Oriente Médio. Então, era necessário administrar esse imenso império. É nesse período que eles vão dar uma pausa na política expansionista para mudar o foco, não mais expandir novos territórios, mas concentrar nos territórios ocupados e administrá-los bem para impedir revoltas dos povos dominados. Associada à política administrativa interna romana, que é a paz romana, a gente vai ter a política do pão e circo. Gente, a política do pão e circo é uma política usada até os dias de hoje. O que muda são os meios para se chegar ao objetivo dessa política. Qual era o objetivo da política do pão e circo dentro do Alto Império? Impedir revoltas internas, principalmente dos plebeus, política pragmática de satisfação imediata da população, através de grandes apresentações no Coliseu, onde era permitido a entrada dos plebeus e cada plebeu ganhava um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Ou seja, ele entrava, conseguia alimento, conseguia bebida e ainda assistia um espetáculo no grande Coliseu. E isso fazia com que eles esquecessem, né, querendo ou não, um pouco a realidade desigual no qual eles viviam, portanto, dominados. A ideia é essa, através do pão, que é o alimento fornecido para eles, do circo, que é os espetáculos no Coliseu, os imperadores conseguiram amenizar as revoltas populares plebeias.
beleza? E essa política ela vai ser mantida por muito tempo, porque o Império Romano conquistou uma província chamada Egito. O Egito se tornou província no final da República, quando Cleópatra, após se matar junto com Marco Antônio, deixou essas terras à mercê do controle de Roma, e a gente sabe que a terra egípcia ela é rica na produção agrícola, principalmente de trigo, e isso vai beneficiar essa política do pão e circo, porque quilos e quilos de trigo eram enviados a Roma para esse fim, para a produção de pão, para satisfazer uma parcela da sociedade e, em troca, estabelecer uma paz interna. Bacana? É durante o Alto Império que a gente vai ter o início da perseguição aos seguidores de Cristo, que são os cristãos. Quem vai iniciar essa perseguição? É Nero, o imperador Nero, que é muito famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dele, porque ele mete fogo em Roma. Não só persegui-los, mas torturá-los. E esse tipo de lógica vai ser mantida pelos outros imperadores. Isso é importante para a gente entender que boa parte do Império Romano, os cristãos, eles tiveram que ter uma vivência religiosa escondida para evitar perseguição. Eles vão passar a não respeitar os ritos sociais costumeiros no período romano. Lembre-se que uma das missões do cristianismo enquanto religião é a evangelização. Então, não era só ter uma crença diferente dos romanos em monoteísta. O negócio é que os cristãos eles começaram a evangelizar, falar sobre JC no Império Romano, em contraposição aos cultos aos deuses romanos. E está aí o maior problema dos cristãos para o Império Romano. Por quê? A partir do momento que eles questionam o poder desses deuses, falam que esses deuses não existem, que são pequenos, que o Deus certo, o Deus maior é Cristo e tudo mais, eles se tornam uma ameaça à estabilidade, e não só do poder dos deuses romanos, dos sacerdotes romanos, mas também dos imperadores romanos. Por essa razão é que o cristianismo vai ser perseguido, boa parte do Império Romano. Além disso, a gente vai ter, enfim, a submissão de alguns povos germânicos. Percebam que o processo de expansão territorial há um esforço de Roma de não só dominar as regiões, mas difundir seus costumes. Então, além de submeter Cartago ao seu domínio, e o Egito sob o seu domínio, a Gália sob o seu domínio, e agora os povos bárbaros germânicos sob o seu domínio, Roma impõe os seus costumes, as suas línguas, seus valores, a sua moeda, em todas as regiões subjugadas pelo Império Romano. E isso vai demarcar o que eles vão chamar civilização e o que eles vão chamar de bárbaros. Então, para ele, o mundo civilizado é um mundo sobre os valores romanos. E o mundo não civilizado, ou seja, o mundo bárbaro, seria o mundo fora dos valores romanos. Uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, é que o número da besta, 666, é uma alusão ao imperador romano Nero. Por quê? Porque Nero é que vai começar a matança dos cristãos. Era uma forma que muitos usavam para esconder o nome do imperador, que é uma correspondência ao alfabeto grego e hebraico para disfarçar nomes. Então, se você pegar o nome de Nero, somando as letras, vai dar 666. Nero meteu fogo em Roma. Então, ele meter fogo na própria cidade e não vai meter fogo em pessoas que ele persegue, claro que ele vai meter. Uma das torturas mais famosas de Nero é fazer tochas humanas dos cristãos. Por conta dessa agressividade, dessas torturas perpetradas por Nero, ele foi associado à besta ou a uma pessoa que é anticristão, anticristianismo ou anticristo. Por isso que associam o número do nome dele, 666, ao número da besta, ao número do anticristo. Outro imperador muito peculiar
de Roma é Calígula. Se vocês acham o Brasil um país inusitado, às vezes, assim, comédia, você não acredita que está vivendo isso, é porque vocês não viveram durante o reinado de Calígula. Só para você ter ideia, o cavalo de corrida dele, o impetuoso, foi nomeado por ele cônsule de Roma. Lembra qual é a função de cônsul? O magistrado mais importante, que tem a função de convocar comícios, de eleger outras funções públicas. Qual era a ideia dele? Criticar as instituições romanas, principalmente a instituição do Senado, que não deixou de existir, mas ele está submisso ao poder do imperador, e ele faz isso para deixar bem claro que quem manda aqui é ele. Gente, isso é genial. É interessante também perceber uma regra geral dentro da história política romana. Quando não é satisfatória a sua presença enquanto líder de Roma, para a elite recorre em assassiná-lo. Vai acontecer a mesma coisa com Calígula. Gente, depois que ele nomeou um cavalo para cônsul, a morte dele era certeza. E como eles aprenderam a dura penas com Júlio César, porque eles mataram Júlio César, mas não mataram a sua família, além de matar Calígula, eles mataram a família de Calígula todinha para deixar bem claro que eles não queriam uma sucessão do trono que viesse da família deles, e eles queriam, de fato, o retorno ao regime republicano, no qual o Senado seria a instituição mais forte, mas um parente distante que vai reivindicar o trono. E foi assim que aconteceu com Calígula. Mataram a família próxima dele e deixaram de lado um tio distante que reivindicou o trono e tinha um poder bélico suficiente e apoio popular para colocar o Senado no seu devido lugar. Então, percebo que a história política de Roma, ela é revestida de uma série de intrigas palacianas. Uma coisa interessante também, e vai de encontro ao que eu falei no segundo vídeo, sobre o exército romano. Boa parte do exército romano era composto pelos plebeus. E uma das formas de se pagar, né, a remuneração dos soldados romanos, além de ceder algum pequeno porte de terra para ele viver com a família dele depois do período de guerra, caso ele sobreviva, evidentemente, ele consiga, depois de anos de serviço militar, ter uma terrinha para ele e a família dele, eram dada uma remuneração através do sal, através de algumas sementes e também de cerveja. O sal era mais importante, então os soldados mais importantes, relevantes dentro do exército romano recebiam uma porção de sal a mais. E o que significa salário? Uma porção de sal. Então é daí que vem a palavra salário, né? Que hoje é uma porção de quase nada, mas é a realidade de todo mundo que está na condição de classe trabalhadora que recebe um salário através dos serviços prestados. Por que o sal era muito precioso no período da antiguidade? Raciocinem comigo. Como é que conservava alimento na antiguidade? Tinha geladeira? Não tinha. Então, uma das melhores formas de você se conservar alimentos, preservar alimentos, seja para longa distância, ou até mesmo na sua casa, para fazer festas, aquelas coisas todas, ou mesmo para a sua subsistência, era necessário sal. Você salga determinado alimento que você queira conservar para que ele não estrague devido ao calor, às mudanças climáticas e etc. Um dos produtos mais procurados na antiguidade. Por isso que ele vai fazer parte da parcela de remuneração dos soldados romanos, beleza? Sabe, você recebe pelo suor da sua testa, nunca fez tanto sentido como agora. Vamos lá. Todos esses povos representados no mapa de verdinho são povos conhecidos como bárbaros, que não estavam sob os domínios de Roma. São os godos, os saxões, os vândalos. Olha só que legal, gente. Vandalismo é aquele que invade e destrói. O que os vândalos vão fazer? Invadir o Império Romano e destruir Roma. Então, olha, a associação das palavras
de ontem e de hoje, né? Além dos vândalos, a gente tem os francos, os visigotos, os hunos, que vêm lá da Ásia, né? Exatamente. Então, todos esses povos, sejam do norte do continente europeu ou da Ásia, eles vão paulatinamente invadindo principalmente a região oeste do Império, que era aqui Roma, né, o coração do Império Romano. Antes desses processos de invasão se intensificar, um tal imperador chamado Teodósio, lá em 395 depois de Cristo, ele vai dividir o império. Ele fala assim: não tem como a gente ter só um poder administrativo situado em Roma para controlar e administrar todo o império. A gente está falando da Bretanha até os confins do Oriente Médio. Não tem como a gente administrar isso tudo. É necessário dividir, porque se a gente dividir os centros administrativos e políticos do poder em duas cidades estratégicas, dá para a gente manter o império. A ideia de Teodósio era o quê? Dividir o império para não ruir o império. Ele vai dividir o Império Romano em Império do Ocidente, cuja capital seria Roma, manteria-se Roma como capital, e o Império Romano do Oriente, que posteriormente vai se chamar Império Bizantino, que teria como capital Constantinopla. No final do Alto Império, a gente vai começar um processo de declínio e instabilidade interna. E aí a gente vai dar início a um período que a gente chama de Baixo Império Romano. Bacana? Muito bem. No Baixo Império Romano, a gente vai ver, por exemplo, uma série de invasões, como no slide anterior apresentou. Isso vai acontecer porque Roma já estava passando por uma instabilidade política interna muito forte e uma corrupção governamental que era a regra, não só no Império, né? Por toda Roma, a corrupção era uma forma política de manutenção no poder e de substituição de figuras de poder, né? Então perceba que o Império ele começa a ruir internamente devido a essas corrupções e instabilidades políticas, devido a atentados, devido a assassinatos, intrigas palacianas que vai enfraquecendo a figura de poder que é o imperador, bem como as instituições políticas que sustentam o império. Além disso, a gente tem gastos militares excessivos. Lembre-se que o poder está associado a porte de terras. Se você quiser conquistar terra, você tem que investir no setor bélico, necessariamente, você tem que pagar o salário, né, dos soldados, e isso demanda uma despesa, um gasto muito maior. Só que nesse período, Roma estava passando por problemas econômicos. Pensa aqui comigo para a gente entender esses problemas econômicos, que é importantíssimo para a gente entender a ascensão do feudalismo. Trabalho escravo. Uma pessoa em condição de escravo, ele vive muito tempo? Não. Ele trabalha de forma absurda, intensamente. Geralmente são trabalhos braçais monstruosos, que demandam uma força corporal muito forte, e ele não tem uma alimentação, uma vida saudável. E isso vai levá-lo à morte muito prematuramente. O que que isso significa? Se os escravos morrem com facilidade devido a essa condição da vida escrava, eu preciso ter uma reposição desse escravo constantemente. É necessário repor essa mão de obra escrava de forma constante. Como é que eles repõem? Através da conquista de novos territórios. Qual é o problema? A conquista de novos territórios está associada a novos gastos, pagar salário ao exército. Então, isso vai criando uma bola de crises econômicas. Eu preciso de escravo para trabalhar e para repor o escravo que morreu, mas para isso eu preciso conquistar terra, mas para conquistar terra eu vou gastar dinheiro. Então, diante desse círculo vicioso, a gente vai ter o declínio do modo de produção escravista. Não vai ter mais escravo suficiente para manter a produção romana em dia. Então, percebo que os problemas econômicos eles estão correlacionados à expansão e os gastos militares exagerados. E aí eu pergunto para vocês,
Se não tem mais escravo para trabalhar, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai ajudar a manter a produção romana? Quem? Os clientes. Lembra lá, primeiro vídeo, eu falei para vocês, atenção à classe social chamada clientes. Quem eram os clientes? Lembre-se disso. Ex-escravos, não tinham para onde ir, saíam da condição de escravo, mas não tinham dinheiro, não tinham para onde voltar. E aí os patrícios, que um dia foram seus donos, os convidam a se verem na terra e, em troca, trabalhar na terra. Essa classe social, que era minoria no início da formação de Roma, vai passar a ser responsável pela manutenção da produção romana. Está muito caro conquistar novas terras, porque tem um problema. Roma está sendo invadida, não só pelos hunos, mas por vários povos que são considerados bárbaros. Outro dado importante, e isso vocês viram no slide anterior, a invasão dos povos bárbaros vai focar principalmente em Roma, invadir Roma. Por quê? Roma, historicamente, é o centro político administrativo do poder do Império. Recentemente, o Império foi dividido em Ocidente e Oriente. Só que Constantinopla é uma cidade murada, então é difícil acesso. É claro que tentaram invadir Constantinopla, mas o poder de defesa da cidade permitiu que os povos bárbaros não invadissem e não ocupassem a região. Pelo contrário, desistissem e falou: vamos partir para Roma. Roma está mais fácil. Roma é o elo fraco do Império Romano, e de fato foi. Enquanto isso, lá em Constantinopla, a gente está tendo o quê? Período de ascensão, o Império Romano do Oriente, que vai ficar quietinho na dele, não vai ajudar Roma e vai se manter vivo, enquanto Roma, o lado ocidente, está sendo destruído. E para finalizar o caos, né, a gente vai ter a ascensão do cristianismo como religião oficial do Estado. Cara, como é que isso aconteceu? Como o cristianismo, que era uma seita religiosa perseguida no início do Império, no período do Alto Império, vai passar a ser a religião do Estado. A gente vai ter uma mudança cultural muito forte nesse período. Isso vai começar devido a esses dois caras aqui, e eu vou explicar a razão. Paulatinamente, a religião que era oficial, os cultos aos deuses romanos, vai passar a sofrer a perseguição que os cristãos sofriam. Tipo assim, agora eu estou no poder, vou revidar. É isso que vai acontecer. Significa o processo de perseguição às demais formas de religião. Quem é que vai começar isso? Está aqui a dupla sertaneja responsável pelo início do fortalecimento do cristianismo: o imperador Constantino e o apóstolo Paulo. Quem leu a Bíblia, quem teve um pouco de convivência com algum estudo bíblico, sabe que Paulo não conheceu o JC. E Paulo, que antes era Tarso, era de uma família judaica muito rica, que conseguiu comprar sua cidadania romana. Só que aí ele, né, se converteu ao cristianismo, aquela coisa toda, e ele começa a fazer o quê? A evangelização. Ele funda comunidades cristãs, escreve carta de São Paulo a Corinto, no sul está em registro bíblico, e ele que vai difundir as ideias do cristianismo. Por isso que a gente fala que o cristianismo ele é muito mais paulino do que JC, o seguidor maior, responsável pela propagação e até pela sobrevivência do cristianismo dentro do Império Romano, é Paulo. Isso vai fazer com que essas cidades que ele escrevia carta tivessem seus bispos que se tornaram representantes religiosos. O cristianismo se tornou uma potência religiosa por quê? Porque ele prega que o pós-vida é permitido para todo mundo, independe da condição social, todo mundo é igual perante o Pai. Você tem ideia de que um Deus falar assim, gente, vocês são iguais perante a mim, depende da sua condição social.
O rico pode chegar, o pobre também, vai depender da vida que ele levou. Então, um escravo que estava vivendo uma vida de merda, um plebeu que estava passando pobreza social, vai encontrar nas palavras e nos escritos do cristianismo um consolo, não para essa vida, porque essa vida é isso, quem comanda são os patrícios, quem está no poder é o imperador, mas o pós-vida, eu tenho certeza que eu terei a vida eterna. Então é por isso que o cristianismo, que começou uma pequena seita, vai se passar a ser uma grande seita, cujo processo de conversão vai ser muito forte entre a base da sociedade romana, ou os plebeus, ou os escravizados. E aí o que o imperador Constantino vai fazer? Ele vai fazer o concílio de Nicéia, vai convidar os bispos do cristianismo para um tete-a-tete, uma conversinha. Companheiros e companheiros, vamos lá conversar, vamos estabelecer um diálogo para evitar o quê? Para acabar com a perseguição aos cristãos. Constantino vai ser o cara que vai falar assim, mano, acabou. Cristão, se quiser rezar para JC, deixa ele ser feliz lá na crença deles. Permite aí a liberdade religiosa aos cristãos. E aí, posteriormente, Teodósio, que foi o mesmo cara que teve a sagaz ideia de dividir o império, ele vai considerar o cristianismo a religião oficial do Estado, em 380, beleza? Então, é assim que o Império Romano do Ocidente vai ruindo, a partir de uma instabilidade política e econômica interna, associada a uma invasão de povos bárbaros e a ascensão de uma fé que vai ser a única instituição a sobreviver o processo de invasão dos povos bárbaros. É isso mesmo. A Igreja Cristã vai ser a única instituição de poder que não vai ser destruída junto com Roma. E isso vai ser muito importante para a gente entender o processo de mudança de poder, de status, né? A igreja que está submissa ao imperador, com o fim do Império Romano, vai se tornar a instituição de poder maior. E é ela que vai legitimar o poder dos reis bárbaros, que vão ser responsáveis pela formação dos reinos europeus medievais. Beleza? Por fim, era inevitável a queda de Roma, uma hora ou outra ia acontecer, e isso vai acontecer em 456 depois de Cristo. Isso vai ser o marco final da história romana no Ocidente. Veja bem, porque do outro lado, né? Quem é que está feliz, sorridente e sobrevivente? O Império Romano do Oriente, que posteriormente vai se tornar o Império Bizantino. E detalhe, o Império Romano do Oriente vai sobreviver toda a Idade Média. A queda do Império Romano do Oriente, que é a conquista de Constantinopla, é um marco final da Idade Média. Só para vocês terem ideia, o Império Romano do Oriente sobreviveu um milênio. Claro, evidentemente, nesse processo ele vai sofrer várias mudanças na sua composição. Por isso que ele vai deixar de ser chamado de Império Romano do Oriente e vai passar a ser chamado de Império Bizantino, que é um conteúdo que a gente vai ver no contexto do período medieval. Bacana? Pois bem, então terminamos, enfim, o período da Antiguidade com Roma Antiga, e aí a gente vai começar um período sagaz, feliz, cheio de bruxa, vampiros, lobisomens, um período de trevas que a gente chama de Idade Média. Bacana? Revisem todos os conteúdos abordados no vídeo. Dúvidas, grita aí que eu escuto aqui e respondo assim que der. E até o próximo vídeo.